Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aí aguardando então nos últimos detalhes para iniciar aqui nossa live de hoje, né, sobre gatilhos mentais. Ah, Jusileide entrou, tudo bem? Bem-vinda. Bem-vinda aqui à nossa live. Isso aí. Pedro, aê, beleza. Muito obrigado, parabéns pela decisão de vir até aqui, pela decisão de olhar um pouquinho também para essa nossa realidade de professor, né, profissionais de educação. Bem-vindos, Jusileide, tudo bem? A gente vê muito falar sobre aluno, né, sobre como ajudar os alunos, como estudar, como ajudar eles a aprender, e pouco se fala sobre o professor. Então, é isso aí, né? Esse é o nosso tema hoje aqui. Conversar um pouquinho sobre essa nossa realidade de professor, essa nossa realidade de sala de aula, e que vai nos ativando aí uma série de dores, de sofrimentos, uma série de questões, né? Gostaria de ver com vocês aí, me dar uma resposta, como é que tá o som, estão ouvindo bem? Tá tranquilo? Estão me vendo bem, ouvindo bem? Ok? Dá um positivo, um aceno ali. E também, se você sabe de alguma pessoa aí que... Beleza, muito obrigado. Aí, se você sabe de alguém, alguma pessoa aí que é importante, você acha que vai ser importante também esse bate-papo, muito obrigado pelo retorno, sim, ótimo, beleza. Já compartilha também, vai ali no aviãozinho, compartilha lá, chama para participar com a gente. Essa live aqui depois está sendo gravada também, depois eu vou repetir, então se você está assistindo a gravação, avança em uns 5 minutinhos, até que a gente dá início de fato aqui ao nosso tema. Então, o objetivo é que a gente possa conversar sobre questões aí que trazem dor, que trazem sofrimento, principalmente para o professor. Mas o tema de gatilhos emocionais, ele é um tema muito amplo, né? Que serve aí a uma gama de questões aí, e qualquer pessoa tem benefícios para entendendo e conversando sobre esse assunto. Eu consigo ajudar aí muitas pessoas. Então, eu vou estar dando aqui alguns encaminhamentos, né? Algumas questões voltadas para a sala de aula, que é onde eu tenho experiência, mas gatilhos emocionais é algo que faz parte aí da vida de todo mundo. Todas as pessoas passam por esse processo. E às vezes a gente acaba sofrendo, né? Acaba carregando aí alguns pesos e não sabe o que acontece. Às vezes num dia você está bem, do nada bate aí uma tristeza, uma depressão, aí um sentimento que você não sabe de onde vem, e é importante identificar. Dando mais uma olhadinha aqui, estou transmitindo pelo Meet também, então as pessoas que participarem pelo Meet também, bem-vindos você que está pelo Meet. Só avisando que essa gravação está sendo gravada. Olá, Eliette, bem-vinda. Bem-vinda, Eliette. Eliette está aqui com a gente pelo Meet. Obrigada, boa noite. Sim. Pelo convite, obrigada. Beleza, então eu estou transmitindo aqui pelo Instagram também, tem algumas pessoas participando pelo Instagram, tem algumas pessoas que vão participar aqui pelo Meet também. Bom, é isso aí, né? 8 horas, que é o horário planejado. Vou dar início aqui então a essa sequência de lives, de encontros, e vai dar início então a um projeto. Eu já tenho pensado esse projeto há um bom tempo. Faz mais de um ano já que eu venho pensando nesse projeto de ajuda aos professores. Então, me apresentar aqui, a maioria de vocês talvez já me conhecem, seja como sendo o professor Jorge da escola ou da formação continuada de professores, mas eu sou terapeuta, eu trabalho há mais de 10 anos já com constelação familiar, e há 4 ou 5 anos eu fiz uma formação de análise comportamental, então análise corporal comportamental, e eu tenho agregado então essas duas experiências para ajudar as pessoas, né? E de uma maneira geral eu tenho conseguido ajudar muita gente. E aí eu preciso contar um pouquinho a história aqui sobre a formação de professores. Então foi na formação de professores, eu sou formador no estado do Paraná, e os professores começaram a comentar: nossa, Jorge, as suas aulas são leves, né? São tranquilas, é gostoso participar.
você transmite aí uma tranquilidade. E algumas coisas aconteceram também e as pessoas foram dizendo, né? Nossa, é diferente, né? Deve ser legal também na sala de aula. Como é que você é na sala de aula? E aí, enfim, né? Quando a gente vai conversando, a gente vai trocando essas experiências, a gente vai chegando à conclusão de que nós temos bastante coisa a colaborar e que esse conhecimento é importante que a gente leve esse conhecimento então a todos, a todas, né, para que as pessoas possam também, assim como eu tenho uma vida mais leve, mais produtiva em sala de aula. Posso dizer para vocês que hoje eu não sofro mais, hoje eu converso com os alunos, eu brinco, eu consigo passar os conteúdos, fazer aquilo que é de minha obrigação sem sofrer. Então vou também passar essa experiência para vocês e explicar um pouquinho qual que é esse todo o processo, tá? Bom, as pessoas que estão comigo pelo Meet estão vendo aqui, já está na tela, né? A pergunta ali, o que são gatilhos emocionais? Então, basicamente, o que são gatilhos emocionais? É todo som, uma imagem, uma música, uma lembrança, um pensamento que aciona em você uma lembrança de uma experiência que você teve no passado e que você rememora, né? Essa lembrança. E às vezes pode ser uma lembrança boa, e às vezes pode ser uma lembrança não tão boa assim, por assim dizer, tá? Mas quando aquilo acontece, você acaba vivendo uma emoção e um sentimento e acaba mudando, né? Alterando aí o seu estado psíquico e também o seu estado mental. Para que a gente converse um pouquinho sobre gatilhos emocionais, eu preciso primeiro apresentar então o que é uma emoção, tá? Então, basicamente, uma emoção, ela é um sentimento, né? Ela é algo que brota natural pra gente e que você não tem muito controle, por assim dizer, tá? Então, não tem como você não sentir uma emoção. Você passou perto de alguém, uma pessoa falou alguma coisa, usou uma expressão, usou uma palavra, você vai reagir a essa palavra. Então, uma emoção é uma reação imediata do cérebro a um estímulo inconsciente. Então, esse primeiro momento, a gente já precisa caracterizar isso aí. É algo inconsciente, não é consciente. E às vezes você fica perguntando, mas por que eu agi assim, né? Por que aconteceu isso comigo? Eu não queria ter feito isso. Por quê? Justamente por isso, porque é inconsciente. Se fosse consciente, talvez você não faria, né? As emoções, elas são frequentemente expressas através de reações físicas e comportamentais, como expressões faciais, gestos e mudanças na fisiologia do corpo. Então, quando alguém fala alguma coisa para você diz, o quê? Ou seja, é visível. Você gostou, não gostou, concordou ou não concordou, ficou alegre, ficou triste. Quando você vê uma pessoa que você gosta, fica evidente no seu rosto a alegria, o contentamento que você sente por essa pessoa. E a emoção, ela ativa uma parte instintiva do ser humano, né? Em filosofia, sou professor de filosofia também, a gente diz que é aquela parte mais de animal que a gente tem. Então a emoção, ela ativa um sentimento, uma sensação que você não controla. Depois você vai pensar o que fazer com isso. Mas nesse primeiro momento é como se fosse algo realmente instintivo, tá bom? E ela traz, então, ações físicas e psicológicas. Quando a gente ouve alguma coisa que você gosta, né? Então, por exemplo, passou em um lugar e ouviu um som de uma voz. Você fala, nossa, parece o som da voz da minha mãe, parece o som da voz da minha avó. Nossa, que felicidade, né? Já bate aquela lembrança, bate aquela alegria, né? O cheirinho de café da vovó, uma imagem que te remete à infância. Você passa perto de um lugar, vê crianças brincando. É impossível não sentir essa emoção. Ela te mobiliza de uma forma psicológica. Então, o que são essas sensações? O que são esses sentimentos? A gente vai dizer assim, de uma parte mais psicológica. São as emoções de alegria, tristeza, euforia. E essas emoções, elas acabam acionando em nós também uma parte física, tá? Então, quando você pensa e quando você sente alguma coisa a nível psicológico, acaba tendo aí um resultado também no seu corpo. Então, uma sensação de medo, por exemplo, ela vai trazer consequências físicas. Então, tô com medo. Nossa, me senti o frio, passou um frio por aqui, né? Mãos geladas, palpitações do coração, aquele nó na garganta, né? Aquela insegurança, bateu uma insegurança daquele nó na garganta, dor de estômago, desconforto intestinal, diarreia. Hoje mesmo
preparando tudo isso aí e aguardando vocês aqui, eu tive diarreia, gente. Eu tive que lidar aí com um desconforto intestinal. Por quê? Porque acionou em mim aí uma sensação, um sentimento, somos humanos, né? E a gente vai passando por isso aí. E algumas dores inexplicáveis, né? Aí que a gente não consegue entender, elas são causadas também por emoções. Então, o que são gatilhos? Gatilhos são situações das mais diversas, desde um som, um cheiro, uma música, uma expressão facial. Eu tenho um filho de 7 anos, o Lucas, né? E às vezes ele fala alguma coisa e a mãe dele é bem expressiva, faz um sinal assim, né? A Rose faz um sinal e ele diz assim: mãe, o que você tá me olhando com essa cara? Ela disse: mas eu não falei nada. Aí ele vai dizer: mas você tá me olhando com essa cara. Ou seja, aquela expressão facial, aquele jeito de olhar já ativou e ele já reagiu a isso. Então, às vezes você não precisa falar nada, né? E quando você passa por essa sensação, você tem então sensações físicas. Então, o psicológico move uma parte instintiva que nós temos. O nosso corpo ele entra como se fosse numa situação de defesa, né? Então, perante uma situação de medo, joga aí no seu corpo, na corrente sanguínea, adrenalina, leva uma série de alterações físicas, ou seja, eu preciso ficar preparado para correr, para qualquer coisa, né? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar aqui sobre a teoria do cérebro trino, que nós temos um cérebro lógico, uma parte lógica, que é o neocórtex, nós temos uma parte emocional, que é o nosso sistema límbico, nós temos uma parte também que a gente fala que é arcaica, né? Que o pessoal fala aí que é o cérebro reptiliano. Então, no próximo encontro nosso, eu vou apresentar para vocês isso aí. Para hoje aqui, basta a gente comentar de que então essas emoções, esses gatilhos ativam em nós emoções que são lembranças vividas por nós no passado, que teve aí um significado positivo ou negativo para nós, e que a gente acaba revivendo esse passado. Então, quando eu vejo uma foto da minha infância, eu revivo aquele momento, eu sinto aquela alegria. Nossa, aqui foi um momento gostoso, eu vivo novamente. A minha mente não separa passado, presente e futuro. A minha mente acaba trazendo como se isso fosse algo presente. Tanto é que eu fico feliz imediatamente. Quando eu vejo uma imagem que me causa aí uma lembrança negativa, eu entristeço no exato momento. Então o nosso cérebro, aí ele tenta processar logicamente as informações, mas é como se a gente estivesse vivendo nesse exato momento. Então a cada vez que você revive uma emoção negativa, você vai sofrer novamente essa mesma situação que você sofreu no passado, tá? Aí a gente vai começar a entender, por exemplo, né, a ansiedade. A ansiedade é viver no futuro, é algo que ainda não aconteceu, mas que você vive no momento aquela ansiedade. Então eu vou fazer uma palestra, né? Estou aqui preparando para vocês. O coração já dispara. Eu lembro, às 8 horas da noite eu estarei conversando com as pessoas, estarei ao vivo no Instagram, estarei aqui com algumas pessoas na Meet. O coração já dispara. Eu vivo naquele momento, ou seja, eu vivo antes da hora aquela situação, como se eu estivesse realmente passando por aquela situação. Isso é a ansiedade. E a depressão é viver no passado, é ficar relembrando o passado, revivendo uma dor que você ainda não resolveu, tá? Então essas dores inexplicáveis, muitas que nós temos, né? As doenças autoimunes, as doenças psicossomáticas, são problemas aí físicos, causados por sentimentos ou por sensações emocionais. Então é o nosso emocional agindo diretamente no nosso físico, tá bom? Bom, agora eu preciso dar uma pequena pausa e comentar com vocês aqui, agradecer novamente a presença e dizer também que quem ficar presente comigo até o final dessa live vai escrever depois. Eu vou pedir para você fazer um pequeno comentário naquele post que eu fiz lá, anunciando a nossa live, e eu vou te enviar um link, e você vai poder fazer aí um teste descobrindo os seus principais gatilhos emocionais. É um teste comportamental e você vai ter uma devolutiva no seu e-mail, tá? Então fica comigo até o final. Quem ficar até o final e fazer o comentário lá vai receber também, e depois pode, inclusive, eu posso estar te dando um retorno, tá? Tá, mas por que é importante a gente conversar aqui sobre os gatilhos emocionais na escola, tá? Porque a gente falar sobre isso lá na sala de aula. Porque eles podem ser armadilhas, né? Podem ser armadilhas que te fazem ter comportamentos que você nem sabe o porquê.
Então, às vezes, o aluno, o estudante, ele faz lá um comentário e você tem uma reação, muitas vezes até desproporcional para ele mesmo, né? A gente vê aluno todos os dias, aí, em todos os momentos, usando palavrão, tendo comportamentos inadequados, fazendo uma série de coisas que eu não tolero, né? Então eu vou dizer, não, eu não tolero isso. E às vezes a gente acaba reagindo de uma forma e ele acaba olhando para gente, professor, calma, mas o que aconteceu? Olha como é que tá essa sala, né? Quem foi que surtou, né? O professor surtou. Ou seja, essa fala do estudante, esse comportamento que você não tolera, acionou em você um gatilho e você reagiu de uma forma, instintivamente você reagiu, né? Essa que é a grande questão, você nem pensou e às vezes acaba até piorando a situação, tá? Então é importante a gente pensar nisso aí. Isso, chegou aqui a Mayla também na Meet, muito bem-vinda, obrigado pela participação, por aceitar o convite. Então, geralmente, as emoções, esses gatilhos, eles são respostas automáticas de curta duração. Então, não gera muito, não vai durar muito tempo aí, tá? O que é natural, tá? Todos nós somos seres humanos e sensíveis. Se alguém falou alguma coisa que você não gostou, te olhou torto, né? Teve um comportamento aí, é natural que a gente reaja, mas isso deve passar. Se isso não passa, se você permanece, sai daquela sala de aula, vai para uma outra sala de aula carregando essa emoção, revivendo isso aí, então é um sinal de alerta, a gente precisa repensar isso aí. E essas emoções ou esses gatilhos, eles são importantes para nós. Ela tem uma função adaptativa muito importante, pois nos ajuda a responder de uma forma muito rápida a situações de perigo, né? Então, se eu estou perante uma situação de risco, é natural que o meu coração dispare, que eu tenha aí uma descarga de adrenalina e que altere o meu estado físico. Por quê? Porque ao longo da história da humanidade, nós seres humanos aprendemos que em uma situação de risco você precisa reagir de uma determinada maneira. Só que conforme eu dizia antes, às vezes, por exemplo, né, uma situação que tem dois alunos discutindo, né? Para nosso cérebro é um risco iminente de uma violência física. Às vezes acontece realmente, tá? Mas na grande maioria das vezes não é. Eles, por algum motivo aí, que a gente vai conversar aí nos próximos encontros, para eles isso é quase que algo normal, natural, porque eles não passaram pelas mesmas experiências que nós tivemos. Então talvez lá na infância alguém gritou com você, você viu alguém gritando e logo na sequência, sei lá, essa pessoa bateu, você apanhou, sua mãe, seu pai gritou com você, ou até não foi com você, foi um vizinho, foi uma situação que você viu na rua, algo que você viu na televisão, né? E ficou registrado. Isso é uma situação de perigo, precisa reagir, tá? Então esses gatilhos emocionais aí, eles são importantes, eles fazem parte da nossa vida aí, elas são necessários, tá? A gente não pode, por assim dizer, ignorá-los. E na verdade não tem como ignorar. Você não ignora uma emoção, né? Ela faz parte e ela vem com uma força tal que você não consegue controlar. Bom, pessoal, gostaria de dizer para vocês aqui então que esse encontro de hoje aqui, eu pretendo encerrar aqui, não ser muito longo, então que tenha de 40 minutos a 1 hora, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês já podem ir preparando, tanto pelo Meet aqui, o pessoal do Instagram também pode escrever, mandar mensagem aí, eu vou lendo e vou responder vocês ao final aqui dessa apresentação, tá? Então, mais ou menos aí uns 40 minutos, eu quero apresentar o conteúdo e deixar uns minutinhos aí pra gente conversar também, tá? Bom, aí vocês podem perguntar, tá, Jorge? Até agora você só falou o que é isso. Talvez você até diga que, isso não é novidade para mim. Agora eu quero saber o que fazer, né? Tá, mas e o que fazer então? Aqui a gente precisa pensar sobre o que significa essas emoções, o que essas emoções significam e aprender a gerenciar essas emoções. Então, não é negando que você vai resolver, tá? Até porque não adianta colocar embaixo do tapete, dizer que não, né? Às vezes a gente fala assim, não esquece, né? Aquela sala de aula é assim mesmo, os alunos são bagunceiros, esquece. Não tem como esquecer. Por quê? Porque se isso está mexendo com você,
se isso está alterando o seu estado físico, né? O seu estado emocional e físico, então não tem como você ignorar. Então nós precisamos aprender a gerenciar essas emoções e esses sentimentos. E o que é gerenciar as emoções? É perceber os seus efeitos de forma consciente. Então, não negando-os por serem negativas. Nossa, mas eu estava naquela sala, eu senti uma raiva. Não guarda essa raiva. Você precisa entender que você passou por uma situação, essa situação ela é algo que está te gerando um sofrimento e não é negando que você vai resolver, tá? Tá, mas o que eu faço então, né? Eu converso, eu falo, os estudantes não me escutam, eu falo com os pais não me respeitam. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também ao longo do nosso encontro aqui, tá? Mas é inteligente perceber o que foi que motivou essas emoções e também quais os efeitos dela em você. Por que os efeitos dela em você? Porque às vezes uma situação que para mim é muito traumática, para você talvez não seja, tá? Então talvez, por exemplo, hoje, em sala de aula, 2 alunos começaram lá a se socar, entrar no soco, né? O que você faria? Deixa eu perguntando para você agora. Se 2 alunos seus começassem a brigar, um dar soco no outro aí, o que você faria? Como é que você reagiria, né? Oi, Vânia, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Estou transmitindo aqui pelo Instagram e pela Meet, tá? Então de vez em quando eu vou olhar para você, de vez em quando eu vou olhar para cá, mas fica à vontade aí também. Se tiver alguma dúvida, pode comentar, pessoal do Instagram também, tá? Então o que aconteceu aqui? Eu estava ali na sala de aula e 2 alunos começaram a brigar lá e dar soco um no outro, né? No primeiro momento, me bateu uma sensação muito ruim. Depois eu acalmei, respirei, não falei nada, não tive um surto, só fiz assim, levei os 2 para fora e encaminhei para a coordenação. Mas o que foi importante aqui? Por que eu estou trazendo essa situação? Porque eu consegui identificar qual foi o sentimento. Então é importante você se perguntar, né? Quais são os efeitos? O que eu estou sentindo? O que passou aqui? Eu senti tristeza? Foi raiva? Foi uma irritação? Uma angústia? Ressentimento? Então eu preciso saber, dar nome a essas emoções, dar nome a esses sentimentos, para que eu possa trabalhar com ele. Ou seja, não é ignorar. Não, isso é muito ruim, eu não quero sentir isso. Não existe não sentir, tá? E também pensar e identificar quando é que isso aparece. Então eu estou falando aqui de gatilhos. Os gatilhos, eles... E a sala de aula, ela é uma metralhadora, né, de gatilhos emocionais. O tempo todo você está ali. Ali tem um estudante falando alto, ali tem cheiros que você não gosta, ali tem comportamentos que você não gosta, tem toda a carga, né, de cobrança, de relatórios, tem uma série de coisas que você precisa dar conta além daquela própria sala de aula, né? Então é importante você pensar quais são os momentos aí que eu fico mais irritado, né? Quando é que isso aparece, né? Quando eu ouço algo que eu não gosto, por exemplo, quando o estudante fala um palavrão, né? O que me irrita mais, né? O que me tira do sério, o que me tira do eixo, né? É quando ouço algo, quando não fazem o que eu quero ou mando, então eu vou lá, passo uma atividade, passo uma tarefa, ninguém faz nada. Daí, meu Deus, me dá aquela raiva, né? Me dá aquela angústia. Então você já identificou, você já mapeou aí a sua emoção, o seu sentimento e conseguiu identificar quando é que você sai do sério. Ou seja, o que é que te tira do sério. Mas por que é importante isso? A gente vai conversar aqui logo na sequência, tá? É quando eu sou ignorado, então eu estou falando, ninguém dá atenção para mim. Quer dizer, qual que é a minha dor? Nós temos dores existenciais, que é uma dor que irrita você de uma forma mais profunda. Num outro encontro, quero conversar com vocês também sobre dores existenciais e dores circunstanciais. Existem dores que são circunstanciais, que são apenas do momento e passa, tá? Então, se você ficou irritado, ficou nervoso e passou, talvez não seja um problema. Mas se você saiu da sala de aula carregando isso, aí sim é algo que a gente precisa prestar atenção. Eu fico extremamente irritado, irritada, né? Quando algo não sai do jeito que eu quero, ou seja, eu sou uma pessoa que eu preciso ter o controle da situação, certo? É esse descontrole que me tira do sério. Como é que é? Ou eu fico aí vivo, né, numa ansiedade, numa angústia, e antes mesmo de fazer a tarefa, só de pensar, eu já começo a sentir essas emoções negativas. E aí,
uma vez que você aprendeu, que você entendeu o que é que ativa os seus gatilhos, é importante olhar para isso e tentar dar um caminho, tá? Então eu vou conversar com vocês aqui na sequência sobre alguns caminhos possíveis, algumas formas que eu encontrei e que eu tenho conversado com pessoas da educação, com professores e professores e que tem ajudado a lidar com essa situação. A Vânia já coloca aqui, né? Quando está explicando o conteúdo, sou interrompida com conversas e barulhos, né? Então, é importante a gente saber o que me tira do sério. E aí, a gente pensar, tá? Isso que aconteceu aí, né? É algo que tem como passar por cima dessa situação? Ou seja, é algo passageiro? Então, eu tô lá falando, tô conversando na sala de aula, apresentando conteúdo, até aconteceu algo e fiquei estressado, fiquei nervoso, saí do centro, de repente dei lá uns gritos, mas logo passa, né? É algo passageiro ou é algo que persiste, tá? Então, se é algo passageiro, então é importante, ou talvez seja interessante, a gente sair um pouquinho desse ambiente de uma forma física ou mental. O que seria sair desse ambiente de uma forma física? Talvez sair realmente da sala de aula, dar uma voltinha, abrir a sala, respirar, falar, pessoal, vou abrir a sala, eu vou ver como é que tá, se tá mais quente, se tá mais frio, né? Dar uma espairecida, por assim dizer, ou de uma forma mental. Como é que eu faço? Por exemplo, vou dizer para vocês como é que eu faço, tá? Trocar brevemente de assunto. Então, às vezes você está explicando um conteúdo e aí você percebe que você não vai dar conta daquele conteúdo, você pode trocar brevemente de assunto, faz uma outra conversa, ou seja, espera passar essa raiva, né? Espera passar essa emoção que te tirou do centro, né? E aí depois você volta, tá? Eu costumo usar muito outros gatilhos. Então, na próxima aula que a gente tiver aqui, no nosso próximo encontro, eu quero conversar com vocês também sobre gatilhos mentais, que seria o uso consciente, tá? Então, esses gatilhos, eles não são nem positivos nem negativos, né? Porque aquilo que me traz uma memória positiva também pode me trazer uma memória negativa. Por exemplo, o cheiro de café da minha avó. Minha avó é mineira, então toda vez que a gente chega lá na casa dela, ela vem com um cafezinho. Gente, só de sentir aquele... Parece que eu já sinto o gostinho do cheiro do café da minha avó, tá? Só que quando eu chego lá na casa dela hoje, esse mesmo cheiro que me traz alegria também me traz tristeza. Por quê? Porque meu avô sempre estava lá me esperando e ele não está mais neste mundo, né? Então, ele sempre falava, serve aí um cafezinho pro Jorge, né? E vinha lá a minha avó com aquele cafezinho delicioso. Então, essa mesma emoção, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da experiência que você teve, tá? Então, por exemplo, um aluno falando alto. Às vezes ele está falando alto de uma forma eufórica. Já aconteceu comigo. Não, professor, a gente está falando o assunto. Não, você está falando, você está gritando, né? Ou seja, em mim causou algo negativo. Mas para ele foi positivo. Ele está tão emocionado, ele está tão empolgado, que ele quer falar isso, ele quer gritar. Enfim, ele quer que alguém escute ele. Então tem isso aí também, tá? Quando eu percebo assim que um estudante ele não está, digamos assim, na vibe da sala de aula, eu costumo usar um outro gatilho mental, um outro gatilho emocional. Eu uso muita ironia, né? Então, ao invés de xingar, de dar lá uma bronca, ou às vezes até antes de fazer um registro, eu digo, mas não acredito, na plena segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tenho que ouvir isso, não acredito, isso não está acontecendo comigo. Então, dá uma risadinha, né? Dá uma brincadeira ali. Isso é o quê? Usar um outro gatilho, que é a ironia, né? E também eu posso fazer uso da empatia. O que é empatia? Dizer, não, eu te entendo. Por exemplo, hoje, o estudante que brigou lá, né? Professor, mas eu estava de boa e ele jogou uma borracha em mim. Aí, não, eu te entendo, realmente. Você estava estudando. Ele não estava estudando, tá? Eu fui irônico. Né? Realmente, você está estudando, você está tranquilo, o cara vem, te incomoda. A gente também fica nervoso, eu também ficaria. Que é a empatia, ou seja, também tem um sentimento, né? Eu sou igual a você, então se colocar nessa situação também. Mas a reação que você teve foi desproporcional, então preciso te encaminhar para a coordenação e quem tem que responder sobre a violência física são seus pais, eu não tenho o que fazer. Então usei um outro gatilho, tá? Usei ali o gatilho da autoridade, eu repassei a autoridade dos pais, não sou eu o responsável, eu usei um outro gatilho mental, a ironia, a empatia.
também a similaridade, quer dizer, eu sou igual a você, né? Eu também tenho emoções, eu também tenho sentimentos, em algum momento eu também perco, né, a paciência, mas qual que é a diferença aqui? A diferença não é o que aconteceu contigo, é o que você fez, né? O que você faz com isso? Então, quando a gente tem essas sensações, esses sentimentos, a resposta é a mesma, tá? Não é o fato em si, mas o que você fez com isso, ou o que isso te causa, tá? Uma outra alternativa é respirar um pouco, porque como as emoções são passageiras, daqui a pouquinho vai passar, tá bom? Vai passar, tomar um gole de água. Aliás, a água, gente, é fundamental para o professor, né? A gente está sempre ali, precisa hidratar as cordas vocais. Eu preciso buscar um fonoaudiólogo também, falei demais essa semana. Então você dá uma pequena pausa, toma um golinho de água, respira, entende essa emoção que você está sentindo. O que eu estou sentindo agora? Nossa, eu estou muito irritado. Se eu for dar uma resposta agora, eu vou dar uma resposta irritada, né? Essa resposta vai ajudar ou vai complicar ainda mais a situação? Então é importante a gente pensar nisso também, tá? E aí você para, toma um gole de água. Os alunos às vezes nem vão perceber. Nossa, o professor ficou nervoso, irritado. Não, fui lá, tomei um gole de água, olhei para o nada, tá? E volto. Ou seja, quem tem que lidar com essas emoções, nesse caso, sou eu, tá? Não é o estudante. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso também, tá? E às vezes, se isso é algo passageiro, né? Talvez seja a questão de simplesmente ouvir e continuar o assunto. E aqui é algo que até no pensamento sistêmico, né? Trabalho com constelação, é importante a gente ter esse ponto aqui, ó. Não é meu. Não é meu, né? Não foi comigo. Esse aluno falou um palavrão. Essa semana teve uma professora aqui na escola que chegou na sala de aula totalmente perplexa, né? Ela estava explicando o conteúdo e de repente saiu um foda, pip, né? Ela falou, gente, o que eu faço? Aí a gente começou a conversar com ela e disse, não é para você que esse aluno deu, né? Foi para a vida dele, foi para o conteúdo. Então, não é comigo, né? Não é seu, isso não é meu. De quem que é essa violência? Quem é que está agindo de forma agressiva? Isso não é meu, né? E aquilo que não é meu, eu deixo ir. Não foi comigo, foi com o conteúdo, foi com ele mesmo. Ele vem aí com alguma questão de casa, né? Não é dizer que o aluno é coitadinho, coitadinho dele, não vou fazer nada. A gente tem que fazer o que precisa ser feito, tá? Mas a grande questão aqui, ó, será que vale a pena? Será que é o momento de continuar? Não é. Então, às vezes é importante a gente parar, pensar um pouquinho. Por quê? Até tem uma questão interessante de a gente conversar aqui. Quando os estudantes percebem que eles ativaram seus gatilhos, e eles são espertos para isso, eles vão repetir, consciente ou inconscientemente, aquele padrão de comportamento. Porque quando ele faz aquilo, você para a sua aula e ele pode conversar, e ele desvia do assunto, tá? Então, às vezes é importante a gente perceber também. Daqui a pouquinho eu vou conversar sobre isso, né? Sobre um certo cuidado para não ativar também os gatilhos dos estudantes, porque às vezes sou eu. É importante a gente pensar nisso. Às vezes sou eu, professor, que ativo esses gatilhos, né? Às vezes o aluno está lá fazendo alguma coisa e uma resposta que eu dei aciona o gatilho dele. E aí eu desperto, de repente, uma revolta que estava lá latente e que ele responde de uma forma desproporcional à minha postura enquanto professor. Isso não quer dizer que eu não posso falar as coisas e tal, mas é interessante a gente pensar também se não sou eu quem estou disparando esses gatilhos. Daqui a pouquinho eu vou conversar sobre isso. E também não é não fazer nada, mas encaminhar para quem é de fato responsável por aquela ação. Então, o estudante que teve um mau comportamento, professor, você tem que dar conta. Eu sou somente o professor. Usar o jaleco de professor, né? Porque às vezes o que acontece? A gente acaba adoecendo e assumindo funções que não são nossas. É importante, é inteligente também você entender e responder para você mesmo. Tem um amigo nosso que fala assim, né? Eu vou falar alto, que é para eu entender, que é para eu acreditar. Isso não é meu papel. Quem tem que te educar é sua família, seu pai, né? Então, o que eu, enquanto professor, posso fazer? Posso fazer um registro no sistema,
posso fazer encaminhamento para coordenação, responsabilização aos pais, mas eu não tenho função ou responsabilidade de educar essa criança. E o que isso tem a ver com gatilho, né? Tem a ver sim, porque quando eu estava em casa, quando eu falava um palavrão, meu pai surtava. E eu aprendi, né, essa resposta, eu aprendi esse padrão com o meu pai. E aí eu acabo dando mais atenção a esse gatilho, mais a questões morais, do que ao conteúdo em si. Então, às vezes, faz parte, né, deixar passar, simplesmente deixar passar. Por quê? Aí vocês vão dizer, não, Jorge, mas você está dizendo que é para eu ignorar o comportamento do aluno? Aqui eu vou dizer, a minha preocupação aqui é com você, professor. Tá? Eu não estou, nesse momento agora, eu não estou falando de educar o estudante, de dar uma aula melhor, não. Estou falando na sua saúde enquanto professor, na minha saúde. E por que você precisa pensar sobre isso? Porque é a sua família, muitas vezes, que está tendo esse prejuízo. Então, quando você se cuida, você não se cuida por você, é pela sua família. Né? Então, você vai chegar em casa, o seu filho, sua filha, sua esposa, merece ter uma pessoa calma, tranquila, né? E que também não descarregue tudo isso em cima da sua família. Não é justo, né? Não é justo para minha esposa. Tá, Jorge, mas aí eu não consigo. O que eu faço? Bom, então procurar ajuda. Uma vez que eu identifiquei quais são os meus gatilhos, encaminhar isso aqui, ver como é que eu faço. Então, aqui uma conversa que eu faço com vocês, e que é o meu pensamento aqui, né? Eu quero pessoas que me ajudem a buscar soluções. Então, conversar com um colega, dizer, olha, o que acontece quando isso acontece? O que você faz? Né? Como é que você age nessa situação? Né? Se você consegue ter essa ajuda com os colegas, com os pares, já é uma grande ajuda. Quanto mais pessoas saudáveis eu tiver na escola, mais saudável o ambiente escolar será. É algo relativamente simples, né? E aí, outra questão que eu quero conversar com vocês agora aqui, além que, né, então a gente precisa identificar aqui os gatilhos dos estudantes, né? Então, talvez seja interessante a gente pensar se a minha forma de falar não está não está acionando aí o sofrimento dos estudantes, né? Então, eu sou professor de filosofia. Às vezes eu preciso falar de política, às vezes eu preciso falar de comportamento aí, de ética, né? Então, quando for o momento oportuno, eu posso falar. Mas talvez eu estou falando muito de assuntos ali que acionam os gatilhos, né? A gente está numa polaridade política e cada exemplo que eu vou dar, eu falo da política. E aí eu quero que os alunos fiquem em silêncio quando eu vou falar do meu conteúdo. Mas eu acionei o gatilho deles, né? Às vezes eu estou falando de ética e eu falo aí de sexualidade, eu falo de comportamento, eu falo de gênero e diversidade. Não, Jorge, mas é importante falar isso? É claro que é importante, lógico que é importante, tá? Mas é importante a gente falar quando for um momento adequado, né? Quando for aqui um momento oportuno, porque às vezes eu falo isso em uma hora, né? Em um momento que, e às vezes os alunos até eles estão calmos, tranquilos. E eu fiz uma fala, usei uma expressão, né, que acionou aí os gatilhos Eu faço muito isso, tá? Tô falando para vocês por minha experiência própria, né? Às vezes eles estão calmos e eu aciono os gatilhos dele, né? E usar de uma forma consciente. Então, por exemplo, eu estava falando de Platão, e aí o Platão tem lá o amor platônico, tem o mundo das ideias, tem a questão da perfeição. Então, em 2 aulas antes de falar de Platão, eu comecei a falar, né? A gente busca ser perfeito, né? Eu fui tocando nos assuntos, quando eu cheguei no assunto, a gente já tinha conversado sobre isso. Então, às vezes eu falo 2, 3 aulas antes, né? Por isso a importância do planejamento também. Eu falo antes de um assunto e lá na frente os alunos estão preparados para isso. Então, os gatilhos, eu disse para vocês antes, eles não são por si só nem positivos nem negativos. O importante é o que você faz com isso, né? Ó, bastante gente no Instagram aqui. Beleza, bacana, que legal, gente. Fiquei muito feliz. Vou dizer pra vocês que eu tava até com um pouquinho de medo de estar sozinho hoje gravando aqui, né? Então, se a gente somar aqui, tem mais de 12 pessoas participando aqui. Muito legal, parabéns aí por vocês aí. Obrigado por participar comigo, tá?
E aqui algo também é importante da gente conversar, tá? Considerar que você só controla você. Então, quem é que você pode controlar? Você mesmo, tá? Então, quando alguma coisa acontece contigo, quem é o responsável por buscar essa solução? Você, tá? Então, você consegue controlar as suas emoções, você consegue controlar a forma com que você reage perante as situações, mas não é possível controlar o que os outros pensam, tá? Ah, mas eu queria que meu estudante fizesse. Você não consegue controlar os outros. Você não consegue controlar o que os outros pensam ou fazem. Mas eu falo, isso é tão importante para a vida dele e ele não dá valor. Quem é que está sofrendo com isso? Você está sofrendo por algo que você não controla. O que eu posso fazer? Eu posso apresentar a importância do conteúdo. Eu posso apresentar a importância daquele conceito. Eu posso relacionar com a vida dele, trazer experiências e mostrar o que isso vai fazer diferença na vida dele. Mas se irritar, ficar triste, carregar um peso que não é seu, é contraproducente, não é saudável. Então é importante você perceber, né? Falando de gatilhos, né? Ah, mas eu falo, é algo importante e eles não estão valorizando. Ele acionou em você um gatilho, tá? Depois num outro encontro, vou explicar um pouquinho mais sobre qual gatilho que é esse. Mas você se sentiu aí desprezado, humilhado, rejeitado, tá? Tem as dores existenciais aí também em cada padrão de caracteres, tá? Cada traço de comportamento tem uma dor. Então, num outro momento eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas até aí tem uma diferença, né? Você não pode querer que o outro... Ah, mas eu queria que ele entendesse. E aí você sofre por isso. Então, quando você carrega um peso que não é seu, você adoece. E uma pessoa doente não consegue cuidar de outra pessoa doente. Então é importante você ter consciência disso. Ó. Você só controla você mesmo. Você só controla o seu pensamento e a sua ação. Você não consegue controlar o seu estudante. Então não adianta ficar doente por algo que não te pertence, tá? E aqui a gente vai entrar no ponto que é diferenciar culpa e responsabilidade. Aí talvez você até fique, né, um pouquinho nervoso, brabo comigo, mas não é a questão. Depois a gente volta a ser amigo de novo, tá? Então, culpa e responsabilidade. Você apresentou um conteúdo, esse estudante não respondeu de uma forma que você esperava, ele é o culpado pelo seu surto? Quem que é o culpado? Ah, mas a escola não me deu recursos. A escola é culpada pelo meu sofrimento? Tem responsabilidade, tá? Existe uma responsabilidade. Mas eu não posso atribuir às outras pessoas a culpa, tá? Então, essas coisas acontecem e acionam os meus gatilhos. São os meus gatilhos. A experiência que eu tive anterior, talvez essa experiência, inclusive, nem seja minha, seja algo arcaico, lá do cérebro reptiliano. Na próxima aula eu vou falar com você sobre a teoria dos 3 cérebros, né? Do cérebro trino, que é a parte lógica, o cérebro lógico. Estou repetindo que algumas pessoas entraram depois na live, que é um cérebro mais emocional, que é o sistema límbico. Nós temos uma parte também que guarda lembranças que muitas vezes não são nossas, são memórias arcaicas dos nossos antepassados que ainda continuam nos dominando, tá? Então, falando especificamente aqui do aluno que teve um comportamento inadequado, esse comportamento, com certeza, ele te irritou profundamente. Então, esse estudante, essa falta de controle, essa falta de educação, né, gera aqui uma responsabilidade sobre o fato, mas não gera culpa. Tá? Então, você não pode atribuir ao outro a culpa pela sua reação. Ah, mas ele foi o culpado. A gente fala isso com os estudantes, mas às vezes a gente não pensa, tá? Então, quando eu identifico aqui os gatilhos, quer dizer, o que é que me traz irritação, eu preciso olhar para mim mesmo e perguntar por que eu me irrito tanto frente a essa situação. E assim como eu quero que o outro reaja de uma forma saudável e adulta, eu também preciso buscar caminhos, tá? Eu sou o responsável. Então, houve um gatilho, esse gatilho acionou em mim uma dor e eu reagi de uma forma que está me fazendo mal. Eu estou adoecendo, tá?
Mas o estudante não é o culpado por você ter reagido dessa forma, tá? Ele tem responsabilidade, mas não é o culpado. Então, diferenciar culpa e responsabilidade. Eu brinco, né? Tem aquela história, né? Tem gente que fala que errar é humano, né? Mas achar um culpado é mais humano ainda, né? Então a gente está sempre buscando um culpado, a gente sempre quer encontrar uma resposta que seja o outro, né? Errar é humano, mas errar novamente é burrice, tem alguém que diz, né? Então, se eu sei que quando um estudante fala um palavrão lá, eu fico extremamente irritado, eu preciso olhar para essa situação e tentar entender em mim, tá? O que eu vou fazer da próxima vez? Eu vou surtar? Vai resolver? Vai resolver alguma coisa? E tomar uma decisão, tá? Aqui eu vou citar o Sartre, né? Já que eu sou de filosofia, o Sartre ele vai dizer que nós sempre somos responsáveis pelas nossas escolhas. E quem é responsável por buscar a sua felicidade é você, sou eu. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu não posso atribuir ao outro a responsabilidade sobre os fatos. Ah, mas eu não sou feliz, eu não tenho uma vida saudável porque a escola não me dá condições. Tem uma cota de responsabilidade muito grande, mas eu preciso fazer as minhas escolhas, né? Eu sempre tenho que pensar que quando eu me coloco em algumas situações, existem caminhos de fazer a mesma coisa de uma forma diferente e mais leve. E é isso que eu quero conversar com você. Nossa, Jorge, você está falando muita coisa hoje, não está dando respostas, tá? Então hoje eu estou provocando e ao longo, isso aqui é um relacionamento que eu espero que seja longo, tá? É uma técnica que a gente chama de empilhamento. Então eu vou empilhando algumas informações e mais para frente tudo pode ser que faça sentido. Talvez muito do que eu falo para você hoje toca em você, mas não tem muita lógica, tá? O Sartre diz, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Aí eu vou retomar aqui, ó. Tá, Jorge, mas aquela sala de aula é o caos, aquela escola é o caos. Sim, mas você é o responsável pela sua felicidade. Nós somos responsáveis por buscar criar um ambiente. E aí, se você não se conhece, eu posso te ajudar, tá? Eu sou terapeuta comportamental. Você pode encontrar caminhos e formas de transformar esse ambiente a seu favor. Então, hoje, eu trabalho metodologias que me favorecem. Eu dou aula do meu jeito, do jeito que faz bem para mim. É claro, o estudante tem que entender o conteúdo, tá? Mas quem é o professor sou eu. Então, quando eu vou usar uma metodologia, um recurso pedagógico, a primeira pessoa que eu penso é em mim. Eu consigo dar conta? Vai ser muito trabalhoso? Vai ser muito difícil? Né? Eu vou ter que ficar gritando para eles prestarem atenção? Se não vai dar certo, então não adianta. Eu vou fazer outra coisa, tá? E quando a gente está em sala de aula, a gente fala, mas eles são muito imaturos. Pois é, meu amigo. Pois é, minha amiga. O adulto é você, né? Eu sou o adulto em sala de aula. Os estudantes, e aí eu preciso dizer para vocês, pois é, criança é imatura mesmo, adolescente é imaturo, eles estão aprendendo, né? Se eu tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções, eu estou falando com vocês aqui sobre gatilhos emocionais e como lidar com eles, né? Imagina um adolescente com a falta de estrutura que eles têm. Então fica complicado eu colocar essa culpa nele. Fica complicado, né? A gente precisa ter um olhar mais empático, mais acolhedor. Num outro encontro a gente vai conversar sobre o pensamento sistêmico, tá? Eu estou estudando também aqui a pedagogia sistêmica, então um dos encontros que eu pretendo falar com vocês é sobre pedagogia sistêmica, né? E é interessante a gente pensar isso aqui. Então é importante lembrar que nós estamos lidando com crianças, com adolescentes, né? Que eles são imaturos. Faz parte do processo, né? O material de trabalho que me foi oferecido é esse, né? Então, o pessoal que me acompanha na formação de professores talvez já tenha me ouvido falar isso, né? Eu não vejo um médico reclamando porque ele tem que lidar somente com doentes, né? Eu não vejo um mecânico reclamando porque só chega até mim carro quebrado, né? Ou seja, qual que é o material de trabalho do professor? São pessoas em formação, pessoas que não estão formadas e que precisam sim de um adulto para conduzir. Ah, mas eu faço e ele não muda. Vamos voltar aqui para a questão, né? Eu não consigo mudar outra pessoa, tá? Eu não posso pensar que eu vou mudar.
mas eu posso fazer escolhas, né, que transformem a minha sala de aula um pouquinho mais leve e mais tranquila. Então essas escolhas são sim responsabilidade minha, né? Então eu digo para você, escolha ser feliz. Venha com a gente, participe do grupo Papo de Mestre, né? Se for necessário, faça uma terapia, tome água, vai fazer natação, caminhada, diversifique um pouco, converse coisas diferentes, vai dar risada, assistir uma novela, né? Faça alguma coisa aí. Escolha ser mais leve, faça essa escolha, tá bom? Você é o responsável pelas suas escolhas. Escolha ser aquele professor que traz mais leveza para o ambiente escolar. É isso que eu estou convidando você, tá? Olhe para os seus gatilhos, veja aquilo que te causa dor e sofrimento, tenta trabalhar esses gatilhos, porque quando você fica mais leve, o seu ambiente fica mais leve, né? E às vezes nós somos os acionadores de gatilho. Às vezes não é o aluno somente. Nós somos metralha. Eu estou bem lá na sala de aula, estou conversando, estou sorrindo. Entra aquele... Eu saí daquela sala. Pronto, acionou todos os gatilhos, né? Você já parou para pensar que pode ser você o acionador dos gatilhos negativos? Tá todo mundo conversando, tá tudo... Na hora do lanche, né? A gente está lanchando. Às vezes eu tenho medo até de ter indigestão. Olha aqui, ó. Escolha não deixar que os outros ou as circunstâncias definam seu comportamento. Quando eu comecei a dar aulas, eu fui conversar com um professor com bastante experiência. Ele me disse assim, mas eu não deixo o aluno falar. Para cada fala do aluno eu tenho uma resposta. Aí eu fiquei pensando depois de um tempo. Esse professor, ele, ao invés de dar aula, ele está sofrendo. Por quê? Porque ele está apenas reagindo aos estudantes. Quem está comandando a aula é o estudante, não sou eu, né? E eu preciso ser o comandante. Eu preciso escolher essas circunstâncias, eu preciso dar encaminhamento, né? Mas entrei naquela sala de aula, o estudante, blá, 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 e aí pronto, acabou o mundo para mim. Quem é que está definindo o meu comportamento? Eu estava bem, só entrar naquela sala de aula, eu já fiquei doente. Sim, foi acionado os nossos gatilhos, né? Mas a forma com que você reage é sua, né? Escolha estar entre pessoas que têm os mesmos objetivos. Então escolha estar no grupo Papo de Mestre. Tem aqui o link do chat, se você ainda não faz parte, né, do grupo, vou convidar você, faz parte, né? Faça parte. Venha, participe dessas lives comigo, participe dessas aulas, né, desses aulões. E também eu preciso dizer que eu estou montando uma mentoria, tá? E um curso onde eu vou apresentar todos esses conceitos. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, te convido aí a fazer parte comigo desse curso, dessa mentoria. Em breve eu vou apresentar ela de uma forma mais assertiva para vocês, tá? E para hoje eu quero encerrar aqui essa conversa. Nós estamos indo para 50 minutos aqui, né? Depois eu vou abrir um espaço, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, tiverem alguma dúvida, algum comentário, também para que a gente possa conversar. Mas é isso aqui, ó. Para hoje, pensando então que esses gatilhos, eles são experiências nossas que nós fizemos, tá? São experiências emocionais que eu vivencio, que não são nem positivas nem negativas, elas são neutras. Quer dizer, o que vai depender é o que eu faço, né? Como é que eu reajo a isso. Então é importante a gente pensar também de que nós não podemos ou não devemos ser aí os acionadores desses gatilhos, né? Não sejamos nós aí essa metralhadora de gatilhos, tá bom? Então eu coloquei aqui, né? Não procure ser você essa metralhadora de gatilhos emocionais negativos. Então na sala dos professores, no ambiente escolar, para começo de conversa aqui, eu quero te convidar a ser um pouquinho mais positivo, buscar soluções, né? Buscar caminhos e não apenas ficar reclamando, porque a gente fica um acionando o gatilho do outro e daqui a pouco está todo mundo, em vez de crescer juntos, sofrendo juntos, né? Então se cada um de nós conseguir ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve, não precisamos ser perfeitos, mas se a gente conseguir ser um pouquinho mais leve, a gente já vai conseguir transformar esse nosso ambiente escolar. E é esse o meu objetivo, tá? Criar um ecossistema de ajudas.
Então hoje é uma fala inicial, estou convidando vocês aqui para fazer parte desse projeto comigo. Eu não sei se todas as quinta-feiras ou a cada 15 dias, tá? Mas o meu projeto é fazer falas, essas falas com temas. Aí vocês podem sugerir esses temas para os próximos encontros. Eu tenho professores aqui que são de educação fundamental também. Minha experiência é mais com o ensino médio, tá? Mas você pode trazer também as questões do ensino fundamental. E aquilo que eu não souber responder, eu vou procurar. Eu tenho parceiros e parceiras aqui na área da terapia que são professores e que trabalham também com o fundamental, tá? E a ideia é que a gente possa criar um ecossistema de ajudas, né? Algumas pessoas gostam, outras não desse termo, né? Criar uma egrégora educacional, né? Então, o que é uma egrégora? É um espaço onde nós tenhamos um mesmo pensamento, uma mesma sintonia, e essa sintonia que eu quero criar com vocês é uma sintonia positiva, né? Então, que a gente possa compartilhar experiências que deram certo ou experiências que deram errado. Mas quando eu falar da minha experiência, eu falar do fato, sem reviver o problema, tá? Então, eu entrei naquela sala de aula, tentei explicar o conteúdo, não consegui. Fiquei mal. E aí, o professor que ouviu isso, se é um professor que aciona o gatilho e ele já vai reclamando e reclamando, a gente vai aumentando, e parece que a gente tem uma disputa para ver quem que fala a maior desgraça, né? Não, pior nessa. E aí vem na outra escola, e aqui o aluno tal, e a pedagoga tal, né? Então, quando a gente falar das experiências, que a gente comente, não deu muito certo não. O que você fez para resolver? Então, ao invés de compartilhar problemas, compartilhar as soluções. Como é que você conseguiu resolver? Ah, não, eu fiz assim e deu certo, né? E aqui é interessante a gente pensar que às vezes nessa nossa tentativa... Não, mas eu só quero falar, né? Eu só quero extravasar. Você pode estar desrespeitando o seu colega. Então não use os outros como a sua lixeira emocional. Então tem muita gente, né, que a gente vê por aí que cria um ambiente negativo e pesado, que ao invés de buscar solução só quer reclamar. Às vezes eu falo, tudo bem, mas e se você... Não. Ou seja, não quer resolver, só quer reclamar. Só quer reclamar. E não vai. Então, a ideia aqui é a gente criar um grupo de pessoas que busquem soluções, né? Os outros não são obrigados a ouvir as suas merdas, diz o Elton Weller, né? Que é um cara aqui que trabalha a parte comportamental, né? Os outros não são obrigados a ouvir a sua... Mas, não... Eu não vou sofrer sozinho, quero que alguém sofra comigo. Não, inverter um pouquinho a pauta aqui e pensar a busca de soluções, tá bom? Gente, então, bom, é isso, tá? Adotar, então, uma postura acolhedora. Eu tenho aqui alguns pontos, mas nosso tempo aqui eu não quero ir muito longe para não cansar, tá? Aí você vai me dizer, ah, Jorge, mas o aluno é mal educado. Quer dizer que eu preciso respeitar a falta de educação? Eu não tolero falta de educação. Gente, respeitar não é concordar. Então eu não preciso concordar. Mas eu respeito você enquanto pessoa. E respeito o seu jeito de ser. Tá? Então, aceitar que eu não sou responsável por educar essa criança. Mas manda pra mim que eu vou resolver. Mas quero ver. Não vai dar um pio. Né? Você não é responsável por isso. Tá? Quem tem que dar educação é pai e mãe. Então... aceitar que eu preciso lidar com pessoas mal educadas o tempo todo não é concordar com isso. É apenas ter consciência que isso faz parte do meio no qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma realidade onde as crianças, os adolescentes, falta referências. Isso é um fato. Tá? Mas eu não preciso, não devo eu carregar o peso, né, por isso. Então, devolver para a família, devolver para os pais, devolver para as instâncias a função que cada um tem. E aqui, gente, quando eu for falar sobre a pedagogia sistêmica, eu gostaria que vocês participassem também. Ter essa postura. Na escola eu sou apenas o professor. Então não assumir funções que não são suas. Ah, mas a secretaria cobra. Gente, o seu patrão sempre vai te cobrar. Não é o fato de cobrar que você tem que fazer. Por exemplo, se eu disser, eu estou com uma dívida de R$1.000 aqui, você precisa pagar a minha conta. Você vai pagar a minha conta? Simplesmente por isso? Mas você não é meu amigo? Mas você não vai ser um bom amigo se você não pagar a minha conta. Então, o fato de alguém te cobrar não é automático de que você tem que fazer.
Então, o seu patrão sempre vai cobrar você. A secretaria sempre vai cobrar você. Os pais sempre vão cobrar você. A sociedade vai te cobrar. Mas isso não significa que você vai aceitar fazer esse papel. Então, a gente precisa aprender a ter essa postura de ser apenas o professor. Então, quando o seu estudante lá, ele teve um mau comportamento, quem é o responsável por falar sobre comportamento? É os pais, é a família, é a religião, é a sociedade, tá? Então, a questão da sistêmica aqui. Quando eu digo, mas eu vou dar um jeito nele, na verdade, estou desrespeitando um processo e eu estou criando um desequilíbrio, tá? Então, quando a gente falar sobre a sistêmica, vou apresentar para vocês aqui as ordens do amor e as ordens da ajuda e vocês vão ficar surpreendidos com o lugar do professor. Então, a gente vai falar aqui qual que é o lugar do professor, tá? E qual que é o lugar do professor na escola? Não vai dar tempo de falar hoje, tá? Mas aqui fica para uma próxima. Importante a gente pensar aqui na sistêmica. É importante você pensar e entender de que eu sou apenas um professor humano, sim, com uma série de gatilhos, com uma série de questões que me tiram do sério, mas que eu não sou responsável por resolver todos os problemas da sociedade. E se alguém te disser isso, mas a escola tem que dar conta disso. Eu posso olhar e com a maior calma do mundo dizer, não, na escola eu sou apenas o professor. Eu vou fazer aquilo que me cabe e até o ponto que eu consigo e que eu dou conta. O resto, deixa ir, tá? Bom, basicamente é isso aqui. São 9 horas aqui. Já vou agradecendo a vocês e conforme eu prometi para vocês, na sequência, eu vou colocar aqui no grupo Papo de Mestre também, vou colocar um teste para vocês ali. Vocês vão receber depois uma devolutiva, quem quiser fazer o teste, diretamente no seu e-mail. E para quem estiver aqui no Instagram também, vai lá depois naquela postagem, aquela onde eu fiz a propagandinha de hoje, que está escrito lá, gatilhos emocionais, a saúde do professor. Escreve lá assim, eu quero, tá? Escreve lá, eu quero o teste. Aí eu vou te mandar no particular esse teste aí de personalidade e você vai ter acesso a ele também, tá? Quem não faz parte aqui do grupo Papo de Mestre, quiser participar, me chama aqui no individual, eu te mando o link também e eu vou estar colocando sempre lá os links para esses encontros aqui. Se você quiser também aí sugerir temas, fica à vontade também, tá? Gente, é isso. E aí, como é que foi? Como é que foi para vocês aí? Gostaram? Acharam interessante? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de colocar alguma questão? A gente fala bastante coisa, né? A gente vai falando aqui. Eu gostei, professor. Foi muito interessante. Me fez refletir bastante sobre os acontecimentos atuais, né? Que a gente está enfrentando diariamente na escola. Faz muito sentido, né? A respeito desses gatilhos. E achei bem interessante. É que às vezes tem coisas que fogem do nosso controle, né? Às vezes você não consegue, não é nem com você, nem no seu momento ali, né? Às vezes entre eles, né? Não sei se vocês viram, mas saiu no RPC TV uma briga que teve na frente do colégio que eu trabalho, na sexta-feira, que era briga doméstica lá, de alunos fora da escola. Só que a briga ocorreu na saída da escola. Aí, né? Veio polícia, foi feito registro, algum aluno filmou e colocou no jornal, nem sempre tem um jornalista lá no meio, né? Algum aluno jornalista. Então, são coisas assim que fogem do nosso controle, que é briga deles lá fora, por motivos que a gente nem conhece. E é importante a gente ter essa postura daí, né, professora? De olhar e entender de que não é nossa função resolver essas questões e também, principalmente, não carregar esse peso, né? Mas eu estava lá e os alunos brigaram e eu não consegui resolver a situação. Não é sua função resolver isso. A sua função é dar aulas, apresentar um conteúdo, né? E alguém te cobrar, onde que está o erro, o problema? O problema está mas eu preciso ter isso, né? Eu preciso... o Bert Hellinger, ele fala de assentir. Assentir não é aceitar. Assentir é respirar, olhar para você mesmo e entender
até onde você pode e até onde você não pode, até onde que é a sua função e até onde que não é a sua função. E tem também essa compreensão de que quando eu carrego um peso que não é meu, eu adoeço o sistema. Então, cada um que assume a função que não é sua e acaba sofrendo por isso, acaba trazendo um peso para o sistema que outra pessoa vai ter que lidar. Então, quando eu não assumo, quando eu digo, não, isso não é meu, com calma, com paz, com tranquilidade, devolvo para o sistema, eu alivio a minha dor, eu alivio o meu peso do sistema e eu alivio o sistema dos outros também, porque eu estou devolvendo a quem lhe pertence, ou seja, uma outra pessoa não vai ter que lidar com esse problema. Então é importante a gente pensar nisso, isso faz parte dos sistemas, né? Num outro encontro eu vou falar sobre sistemas aqui, um encontro mais específico, tá? Tá bom. Obrigada. Gente, para hoje era isso então. Quero agradecer a vocês aí pela participação. Pedir para vocês aí que me sigam no Instagram, quem ainda não segue, tá? Vou estar colocando alguns materiais. E por isso. Por hoje é só, tá bom? Gratidão, fiquem bem, fiquem em paz. Tenham uma boa semana. E eu vou, para quem faz parte do grupo aqui, eu vou lançar o desafio nessa semana, que é olhar um pouquinho para você e ver quais são os seus gatilhos e como foi que você conseguiu resolver. Então, compartilhe, vou pedir para compartilhar também uma pequena conquista que você teve essa semana. E a gente vai crescendo juntos, tá bom? Por hoje é só, gratidão a vocês, fiquem bem. Até uma próxima e vamos conversando aí, vamos ajudando a transformar a educação em um lugar mais saudável para todos. Nós merecemos, o mundo merece e precisa de nós saudáveis. Grande abraço, beijo no coração e até uma próxima. Boa noite. Tchau, valeu.